Estamos no ar, não é? Ok, pedimos imensa desculpa, olá a todos. Esta é a segunda tentativa de fazermos isto direitinho. Eu vou então chamar a Sandra, o vegetariano. E agora, chamar a Sandra. Então, vamos lá ver se agora são. Eu optei também por pôr fones. Alô? Agora Alô? sim. Olha, o João aconselhou eu pôr fones também. Não estou nada acostumada a estas coisas, mas agora como é que está o som? Não, está ótimo, eu já percebi o que é que se Está passou. ótimo. Sabes, é que tu convidaste-me para participar no direito e eu pedi-te para participar no direito. Então, se calhar o Instagram achou que era intimidade a mais e disse: não, vamos Ok. cancelar isto. Está bem, de qualquer forma, pedimos que a quem esteja a ver que vai dando feedback, o João também está aqui, também pode dar apoio e pronto, está há dias assim. Para quem só entrou agora e não sabe o que é isto, esta ponta de rabo foi um gatinho que acabei de apanhar na rua mesmo agora 10 minutos antes do direto. E o meu coração estava aos saltos e ainda está. Mas esta gente tem que se adaptar e vai correr tudo bem, vai correr tudo bem. Portanto, Sandra, vou repetir algumas coisas que disse porque depois é este o vídeo que fica gravado para as pessoas verem. Vou-te apresentar direitinho outra vez. A Sandra Silva, que está connosco hoje, é nutricionista, é autora do blog O Vegetariano, que mais tarde colmatou no livro O Vegetariano, que também já vos vou mostrar, e é coautora dos guias da Direção-Geral de Saúde sobre alimentação vegetariana, portanto há vários, até mesmo direcionados para a idade escolar. Depois gostava também que falasses um bocadinho sobre esse trabalho e dizer que organizamos este direto e convidamos-te porquê? Porque está a decorrer esta campanha do Desafio Vegetariano de 2021, está a ser um grande sucesso, temos 14 mil pessoas a fazer o Desafio Vegetariano connosco e de facto nós queremos que o desafio seja algo delicioso, uma boa experiência, que a pessoa não perca nos sabores, portanto que encontre aquilo que pretende, que seja fácil, mas também queremos que as pessoas o façam com confiança, porque todos nós que não nascemos vegetarianos sabemos as dificuldades que existem ao princípio, as dúvidas que agora até passam a ser cómicas, mas na altura são dúvidas legítimas e que se prendem muito com os mitos que se instalaram, né, durante imenso tempo, vários mitos sobre o vegetarianismo, o que faz com que as pessoas tenham algum receio. Portanto, nós organizamos este direto e convidamos para que as pessoas tenham essa hipótese de colocar as questões e temos aqui já um pequeno conjunto de questões que são aquelas que são as mais transversais às pessoas que se inscreveram. Quem quiser também ir deixando nos comentários pode deixar, que depois vamos respondendo ao que houver tempo. Mas, antes de mais, obrigada por teres aceitado e por estares aqui connosco, porque isto é de facto um trabalho que todos fazemos para ajudar. Que nos contasses um bocadinho como é que o teu trabalho colmatou no lançamento deste livro. Sentiste a necessidade de fazer. Boa, ora, obrigada eu pelo convite, é um enorme gosto estar aqui a apoiar este projeto que, lá está, que vai ajudar muitas pessoas a serem introduzidas à alimentação vegetariana, pessoas que se calhar até há bem pouco tempo nunca sequer tinham pensado nisso e agora estão a considerar e estão a fazer receitas e a compreender um pouquinho mais sobre isto, ter uma alimentação vegetariana. Então, claro que sim, é um enorme gosto de estar aqui. Muito obrigada, querida Elisa. Então, basicamente, eu sou nutricionista. Eu formei-me em 2013 e pouco depois eu comecei a trabalhar especialmente nesta área porque eu já não comia carne, depois deixei de comer peixe também e mesmo sendo nutricionista tinha muitas dúvidas e muitas dificuldades sobre alimentação vegetariana porque a nossa formação de base acaba por não ser assim muito rica neste tema. Então eu colaborei com a Direção-Geral da Saúde na elaboração desses manuais sobre alimentação vegetariana, existe para adultos, existe para crianças e para cantinas e tudo mais. E nessa altura também desenvolvi o meu site e este perfil aqui nas redes sociais que vocês estão a ver também e faz agora quase um ano que lancei o Vegetariano, portanto que é um livro que pretende... Um ano. É mesmo? Um ano. Foi desse dia. É, que pretende, lá está, dar as informações mais importantes. Não é um livro de receitas, não é um livro assim
mais nada a não ser mesmo tudo aquilo que as pessoas precisam de saber sobre a alimentação vegetariana, os nutrientes, alimentos, o que comer no dia a dia. Então, foi precisamente assim um trabalho que eu queria muito lançar e que acho que fez bastante sentido. E que agora, em conjunto convosco, lá nos alinhamos aí numa promoção fantástica para a venda desse livro e que está a superar as expectativas. Eu fiz assim uma encomenda generosa à minha editora e os livros já praticamente esgotaram. Que bom. Não, é que nós quando contactamos para fazer esta parceria é porque de facto é importante que as pessoas tenham confiança no que estão a fazer e um incentivo é sempre bom, porque o teu livro é bastante completo e está escrito de uma forma que se entende, porque, por exemplo, eu falo por mim, antes de uma pessoa ser vegetariana não pensa em nenhuma questão de nutrição, não é? Se calhar atualmente as pessoas já começam a ter essa preocupação, mas parece um assunto tão distante e tão complicado que uma pessoa só pensa em comer. E depois, quando falamos em mudar de alimentação e começamos a sofrer a pressão social de que não comemos bem e de que vamos ficar com falta de proteína e esses mitos todos, pronto, e alguns cuidados que de facto são necessários, mas em qualquer tipo de alimentação, tu dirás melhor, é preciso traduzir isto para uma linguagem acessível e até inspiradora. E, portanto, o teu livro, para uma leiga como eu, está mesmo muito fácil de entender, não é maçudo, ao contrário do que se possa pensar. Pronto, e depois ainda tens aqui um pequeno reward com algumas receitas tuas no final, não é? Para um pequeno treino, para juntarem às dezenas de receitas que já têm de desafio. Claro, também tem algumas lá da Sandra. Sandra, há de facto muitos mitos, mas antes de passarmos às questões, há assim alguma preocupação que tu sentes na tua experiência que é assim, de facto, transversal a toda a gente? Prende-se mais à proteína? Prende-se mais ao criar crianças com o regime vegetariano? Qual é que é, assim, a maior preocupação que tu sentes pela tua experiência da sociedade? Então, são assim preocupações um pouquinho mais gerais, não é? Quase todas as pessoas que me procuram em consulta querem simplesmente que eu veja como é que elas estão, o que é que elas estão a comer, como é que estão as análises delas e lhes dê o feedback do que é que eu acho que possa não estar tão bem a que seja ajustado. Portanto, as pessoas também já não vêm tanto com essa pergunta do onde é que eu vou buscar a proteína, também já estamos em 2021, não é? Já se pergunta menos, mas é bonito ver isso. Já se perguntam outras coisas, tipo o ômega 3 e assim. Ok. É mais assim também para procurar uma avaliação e para ficarem mais seguras também. Mas okay. Sim, crianças também, grávidas também, portanto, muitas crianças, muitas grávidas, portanto, são situações mais específicas em que é preciso também ter um pouquinho mais de cuidado. Também é uma boa parte do meu trabalho, das consultas que eu dou, é precisamente esse público materno-infantil. Mas as preocupações são assim gerais, é mesmo mais assim nesse sentido de ver análises, ver alimentação, limar as arestas, porque a maioria das pessoas já acaba por encontrar boa informação, então também já acaba por ter alguma informação de base e ter assim dúvidas mais específicas, não tanto aquelas dúvidas mais gerais, mas que também existem e lá está, como tu dizes, também vale a pena serem perguntadas, porque não é? Todos nós temos dúvidas, mas sim, roda à volta disto, assim. Mas é uma das coisas que, lá está, os guias também, o primeiro já remonta a 2015, mal era que a informação não fosse disseminada e que as pessoas não fossem ganhando alguma confiança, mas uma coisa que eu acho que é sempre relevante lembrar é que é um trabalho científico exaustivo e até mesmo no teu livro eu estive a ver a bibliografia e isto não está no campo da mera opinião, são de facto investigações seguras com informação atualizada e os guias, tal como alguns órgãos internacionais de relevo acabam todos por concluir que uma alimentação estritamente vegetariana, nem sequer falam de ovo-lacto, que é boa e que até pode ser benéfica, portanto, que é boa em qualquer fase, em qualquer estádio da vida humana, desde a infância à gravidez ao estádio idoso, e em algumas situações até pode ser benéfico. Portanto, isso deveria ter representado uma pequena revolução, essa informação, mas falta ela sair cá para fora e portanto, estamos cá nós então para o fazer. Vou-te colocar, se calhar, a primeira questão e depois vamos desenrolando por aí fora. As perguntinhas. As perguntinhas.
Eu não sei que perguntinhas são, por isso é surpresa. Vamos lá ver o que é que vocês têm a É saber. surpresa, é assim que eu gosto, é surpresa. Ok, para quem pratica musculação, esta malta interessada, nós temos muita gente a fazer a emenda tradicional, com os nossos pratos queridos portugueses, mas também temos muita gente a fazer a emenda saudável, porque há mesmo muita gente a praticar desporto e a praticar um modo de vida mais saudável. Portanto, vão depois ter vários tipos de perguntas. Para quem pratica musculação, qual a melhor fonte de proteína? Uma coisa fácil. Então, nós não precisamos de eleger uma fonte de proteína, porque nós temos proteína em muitos alimentos, em quase todos os alimentos de origem vegetal. Mas pensando na prática, quais é que são os alimentos mais ricos em proteína que nós, e principalmente também quem faz musculação, vai recorrer? São principalmente as leguminosas e os cereais integrais. Portanto, o feijão, o grão de bico, ervilhas, lentilhas, favas, também tofu, centeio, tempê para quem quiser ingerir. No entanto, quem faz desporto, principalmente com muita frequência ou com muita intensidade, pode necessitar de utilizar também proteína vegetal em pó, que existem em várias marcas amplamente difundida e que pode fazer sentido, principalmente para quem treina realmente com muita intensidade ou muita frequência, mas a maioria das pessoas que faz assim um treino mais ocasional, não tão intenso, consegue perfeitamente através dos alimentos encontrar uma quantidade perfeitamente adequada de proteína, que não é de todo assim um problema nesta alimentação. Okay, que não é preciso nenhum cuidado extraordinário, não é? Pela combinação desses alimentos. Aliás, estamos agora a falar e eu a pensar no Rafael, o Rafael Pinto, que faz musculação, e também vamos fazer, olha, vou dizer agora em primeira mão, vamos também sortear entre os nossos inscritos, mas não é já, 3 livros do Rafael, que é precisamente sobre saúde e fitness. Ui! Sobre saúde e fitness, e que também é uma pessoa bastante experiente por ser atleta e que poderá também ajudar. Podem contactá-lo diretamente. Sim, também recomendo muito o livro do Rafael. Sim. Vamos subir aqui o nível de complexidade das questões. Como calcular a quantidade de proteína vegetal a consumir? É igual ao que se faz com a carne? Então, nós temos fórmulas que nos ajudam a calcular qual é a quantidade de proteína que nós precisamos. No mínimo, nós recomendamos uma ingestão de proteína de cerca de 1 grama por quilo de peso. Portanto, a pessoa pesa 60 quilos, irá precisar mais ou menos de 60 gramas. A pessoa que faz exercício, nós vamos dar uma quantidade de proteína muito maior, como 1,5, 1,6 ou até 2 gramas por quilo de peso. Portanto, eu posso ter 60 quilos e precisar de 120 gramas de proteína. A questão é, para a maioria das pessoas isto não precisa de ser uma preocupação e nós não precisamos de estar realmente a calcular quantas gramas de cada alimento é que vamos ter de consumir ao longo do dia. Isto se calhar faz sentido para os atletas, mas para a maioria das pessoas nem sequer deve ser uma preocupação de saber ao certo quantas gramas de proteína é que eu preciso, para saber ao certo depois quantas gramas de feijão e de tofu e de arroz é que eu tenho de consumir. Portanto, podemos descomplicar aí nessa questão porque não há déficit de proteína se nós tivermos uma alimentação variada e atingirmos as necessidades de calorias, portanto, não precisamos nos preocupar com isso. Então achas que há um bocadinho de excesso de zelo às vezes, não é? Porque é essa preocupação. A sociedade questiona-nos tanto que a alimentação vegetariana pode ser deficiente de alguma forma que se calhar é mesmo uma questão só psicológica. Lá está, eu não quero ser um bom ou um mau exemplo, mas eu não penso diariamente nessas coisas, penso de vez em quando. Claro que estou a comer bem, deixa-me comer mais frutos secos, de vez em quando tenho alguns cuidados, mas as minhas análises estão constantemente, estão regulares, até estão melhores do que estavam antes, e sem ter que isto ser um bicho-papão. Exatamente, é isso. Podemos viver mais ou menos relaxados. Sim, podemos mesmo descomplicar, não é? Quem come carne não está preocupado se está a atingir as gramas de ômega 3 que precisa, não é? Então, por que é que agora vamos nos preocupar? É claro que é importante termos algumas noções, é importante a gente perceber onde é que vêm os nutrientes, que nutrientes é que são importantes e porquê. Ter umas noções é sempre uma boa ideia, mas daí a pesar a comida para saber as gramas de tal, dificilmente é o caso da grande maioria das pessoas, então realmente podemos relaxar nesse sentido. Olha, então se calhar isto até se compõe com a próxima pergunta. O que é preciso ter na despensa para começar a cozinhar de forma vegetariana? Pronto, se calhar podemos até falar um bocadinho sobre aquela composição do prato, não é? Então o que é que devemos ter
que tendo, não temos que estar com tantas preocupações e podemos ter um comportamento normal. Ir à despensa, ao frigorífico e cozinhar. Sim, pensando até no dia inteiro, eu tenho uma parte do livro que se chama Os 5 ao Dia, que são 5 grupos de alimentos que eu recomendo a todas as pessoas, vegetarianas ou não, ingerirem todos os dias. Então, o que é que a gente precisa de ter na despensa ou na cozinha para comer no dia a dia? Deve ser fruta fresca, da época, o que vocês tiverem acesso, vegetais também, da época, locais, o que vocês tiverem acesso. Depois, cereais, de preferência integrais, e aqui inclui-se o arroz, a massa, inclui-se o pão, a aveia. Não só cereais, mas também incluímos a batata doce. Depois temos as leguminosas, e aqui a gente então inclui o feijão, o grão de bico, ervilhas, lentilhas ou favas, e se quisermos podemos incluir aqui também o tofu, por exemplo. E depois temos as gorduras saudáveis, e aqui a gente inclui principalmente os frutos secos e as sementes. Para além disto, nós também devemos ter uma boa fonte de iodo, e para o iodo eu recomendo a utilização de sal marinho iodado, e devemos ter uma boa fonte, lá está, de vitamina B12 e de vitamina D, que são aqueles também nutrientes com os quais a gente tem um cuidado um pouquinho maior. Portanto, falando em comida, são estes 5 grupos de alimentos. Portanto, fruta, vegetais, cereais de preferência integrais, leguminosas e as gorduras saudáveis, portanto, frutos gordos ou frutos secos, e sementes. Isto é o que a gente precisa ter na despensa. Mas olha, e porquê a relevância de serem integrais? Porque uma pessoa fica assim, então, mas agora por ser vegetariano já não posso comer massa e arroz normal, tem que ser integral? Claro, não, podemos perfeitamente, sim. As recomendações para toda a gente o que dizem é que nós devemos dar preferência aos integrais, porque nós sabemos que os integrais são mais ricos. Portanto, imagina o grão de trigo ou o grão de cevada. Se tu comes um pão que é 100% integral, ou uma massa que é integral, ou um arroz integral, tu vais ter ali praticamente quase todos os nutrientes que aquele grão tem. O ferro, o zinco, o cálcio, a fibra, vai estar tudo lá numa quantidade muito maior. E quando tu refinas para ter um cereal branco, um arroz branco, uma massa branca, um pão branco, tu vais perder uma boa parte destes nutrientes, principalmente o ferro e o zinco, essencialmente, e a fibra também. Então não quer dizer que a gente tenha de comer sempre cereais integrais. O que as recomendações dizem é que, assim, idealmente, pelo menos 50% dos nossos cereais deviam ser integrais. Então a gente pode ir variando. Umas vezes utilizamos o arroz branco, noutras vezes vamos usar o integral. Vamos variando também o pão, dando preferência ao integral. Mas não tem que ser sempre, e isto não é para os vegetarianos, é mesmo para toda a gente. Era o que eu ia perguntar, porque não faltam histórias, né? Nós conhecemos muita gente que mudou de alimentação, e portanto sabemos que há mesmo muitas histórias em que as pessoas, quando mudam para vegetariano, pensam que depois tem que ser tudo com estes cuidados, tudo integral, mas na realidade, depois de uma pessoa aprender o que tem que ter na despensa e algumas dicas básicas, o comportamento pode continuar a ser o normal. Exatamente, sim. Todas estas regras, tipo dar preferência aos integrais, comer leguminosas no dia a dia, os 5 grupos de alimentos, é para toda a gente. É para todos. Exato. Ok. Bem. Então, as perguntas parece que foram feitas com lógica. Temos de incluir sempre fontes de proteína como as leguminosas ou tofu nas refeições. Esta é que aparece constantemente, porque até é engraçado, porque depois há pessoas que pensam que têm que comer feijão todos os dias, ou todos os dias têm que ter as leguminosas presentes ou os substitutos de alguma forma, mas diz-nos tu, temos mesmo que fazer dessa forma para não correr riscos de saúde? Quão relaxados podemos ter ou quanto cuidado temos de ter? Tem mesmo que ser todos os dias? Então, imagina, as leguminosas, elas são assim, aquilo que eu acho que devia ser considerado um superalimento, não aqueles pozinhos mágicos caríssimos que a gente encontra lá nas lojas, tipo celeiro e assim, mas as leguminosas, elas são mesmo muito ricas, elas têm uma enorme quantidade de proteína, de ferro, de zinco, de cálcio também, então elas são fantásticas e nós temos todo o benefício em incluí-las na nossa alimentação no dia a dia. Isso quer dizer que eu tenho de comer feijão no prato da refeição todos os dias? Não, mas eu posso, por exemplo, fazer hummus, aquela pastinha de grão de bico, e comer ao longo do dia. Eu posso comer tremoços como snack, que também é uma leguminosa e também é muito rico. Eu posso pôr leguminosas na sopa, não necessariamente no pratinho só da refeição. Então, idealmente, nós devemos ter ou leguminosas, ou tofu, ou seitã, ou tempê, nas nossas refeições principais, pensando no almoço e no jantar, mas não tem de ser sempre. Portanto, se eu quiser fazer
uma massa com cogumelos e vegetais, ou uma pizza, ou uma lasanha, e não vai ter lá feijão, faz mal, não vamos falecer de falta de proteína no dia a seguir, sem dúvida nenhuma. Mas é interessante, porque realmente são alimentos fantásticos e muito, muito nutritivos. Ok, pronto, pelo menos a minha é uma questão que eu própria tinha essa dúvida, porque há algumas receitas, não é? Para quem tem muito apego às receitas tradicionais, eu, por exemplo, eu gosto de fazer o alho francês à Brás, mas não costumo pôr tofu nem nada, só substituo o bacalhau pelas tirinhas brancas do alho, e então algumas pessoas ficam assim, mas então como é que fazemos? Onde é que está a leguminosa, a proteína? E eu, dentro da informação que tenho, sempre disse, bom, não é por uma refeição ou outra, de vez em quando, portanto, estamos a aconselhar bem, não é? Por algumas refeições não terem todos esses ingredientes que se está a ir mal, pois não? Exatamente, Pronto. não, claro que não, sem dúvida. Temos sempre É preciso margem. ouvir isso da tua boca. É melhor ouvir da tua boca. Então, agora aqui, uma pergunta também bastante interessante. É possível emagrecer ou ganhar peso numa dieta 100% vegetal? Claro que sim, claro que sim. Eu já É tudo possível. É possível Tudo é aumentar possível. de peso, é possível aumentar, é possível reduzir, é possível manter. Porquê? Porque a gestão de peso apenas tem a ver, ou essencialmente tem a ver com calorias. Então, se eu quero aumentar de peso, eu aumento nas calorias que eu estou a comer. Se eu quero reduzir no peso, eu reduzo nas calorias que eu estou a comer. E não importa se essas calorias vêm da carne, se vêm do feijão, se vêm dos hidratos de carbono, se vêm da proteína ou da gordura, porque depois também há aquela ideia que as pessoas engordam na alimentação vegetariana porque comem mais hidratos. Não é nada assim. A gente realmente tem aquela quantidade de calorias que nós precisamos. A gente consegue comer mais e aumentar de peso, reduzir e emagrecer, ou manter e manter o peso também. Por isso é tudo possível fazer. Pois, mas acontece muito, lá está, e depois isto dá origem a mitos. Durante muitos anos falava-se dos vegetarianos como pessoas assim, muito magrinhas, muito enfesadinhas, e de facto há pessoas vegetarianas muito magrinhas. Mas nós também temos muitos amigos vegetarianos com excesso de peso, podemos dizer assim. E portanto, não tem nada a ver com o facto do regime ser vegetariano ou não, tem a ver sempre com as quantidades. Exatamente, sim, é mesmo isso. Nós sabemos que existe menor prevalência de excesso de peso e de obesidade na população vegetariana. E isso é uma coisa ótima e também acaba por ajudar-nos a reduzir o risco de outros problemas de saúde. Tudo bem, mas não é necessariamente porque alguém se torna vegetariano que vai aumentar de peso, porque os mitos dão para os dois lados. E eu atendo pessoas que têm excesso de peso, tal como atendo pessoas que têm pouco peso e dificuldade em aumentar. Então, é uma questão apenas de matemática e de calorias, não importa realmente se a pessoa é vegetariana ou não. Olha, e como é que uma pessoa que tenha pouco peso, uma pessoa que faça uma dieta estritamente vegetal e que tenha dificuldade a aumentar de peso, o que é que aconselhas? Uma pessoa que até come bastante, como é que essa pessoa pode aumentar de peso? Então, temos duas estratégias. Nós podemos ir pela alimentação e também pelo exercício, sendo que o ideal é ir pelas duas. Então, quando nós pensamos em alimentação, se nós queremos aumentar de peso, nós temos de fazer com que essa pessoa ingira mais calorias. E como é que nós fazemos isso na prática para uma pessoa que já come bem? Nós vamos apostar em alimentos que são calóricos, mas que são saudáveis ao mesmo tempo. Por exemplo, frutos secos, sementes, abacate, azeitonas, azeite, por exemplo. Então, estes alimentos que são mais calóricos e que nós conseguimos incluir no nosso dia-a-dia, a gente vai principalmente apostar nesses alimentos porque na prática vão dar uma grande ajuda. E depois existem várias técnicas, por exemplo, apostar em batidos, porque quando tu bebes um batido, tu nunca ficas tão saciada como se comesses tudo separado, então também é uma boa estratégia para quem quer aumentar de peso. E quando nós pensamos em exercício, nós pensamos principalmente em exercícios de musculação que vão fazer aumentar a massa muscular e a pessoa aumenta de peso aumentando a massa muscular, porque nós também não queremos aumentar de peso aumentando a percentagem de gordura corporal. Então a gente joga com os dois grupos, com a comida e com o exercício, mas é possível, mas é bem mais difícil aumentar de peso para quem tem dificuldades do que emagrecer, ao contrário daquilo que as pessoas normalmente assumem. É bem mais difícil. Olha, então, e agora se quiseres deixar o conselho ao contrário, quem tiver uma dieta estritamente vegetariana e quiser reduzir o peso, porque de certeza que também há muita gente que pensa, ok, vou tentar fazer uma dieta vegetariana para emagrecer e depois pode-se frustrar
porque nós temos tantas coisas boas. Isto cada É vez verdade. é mais difícil ser vegetariano e magro, com as coisas boas que já há. Mas, aproveitando que estamos a falar sobre isto, deixar algum conselho. Uhum. Então, aquilo que eu mais vejo acontecer em pessoas que querem emagrecer e não estão a conseguir, quando eu avalio a alimentação delas, é que normalmente as pessoas acham que estão a comer hidratos a mais. E dizem sempre que, de certeza que eu tenho de comer menos arroz, de certeza que eu tenho de comer menos massa, quando na prática aquilo que eu vejo acontecer é que o excesso de calorias que aquela pessoa está a ingerir e que nem está a dar por ela, vem da gordura. Porquê? Porque nós pomos gordura em tudo, né? A gente põe azeite na sopa, a gente usa gordura para fazer arroz, a gente usa gordura para saltear os legumes, para estufar o feijão. Aquilo que eu mais vejo acontecer é haver um grande excesso de calorias através de gordura, que depois a gente nem vê, porque depois no prato a gente vê feijão e vê legumes e não vê as calorias extra que estão ali. Quando, por exemplo, se tu fores a ver a quantidade de calorias que tem uma colher de sopa de azeite, dá para comer uma concha de arroz. Porque é muito mais calórico os óleos e o azeite e tudo mais. Então, na pessoa que quer emagrecer, provavelmente é preciso terem atenção a esta questão, destas gorduras que a gente vai adicionando ao longo do dia e, claro, também as quantidades em geral daquilo que se está a comer, porque pode-se efetivamente estar a comer demasiado pão ou demasiado, sei lá, demasiado outro tipo de alimentos também. Açúcar também. Exatamente. Então, tal como no aumento de peso a gente vai reduzir na quantidade de calorias que a pessoa está a ingerir e também apostamos em exercício físico, principalmente o exercício físico que nos faz queimar mais calorias para nos ajudar realmente a criar esse déficit calórico e a pessoa a emagrecer. Pronto, no fundo não há diferença nenhuma. Esta conversa podia ser para o público em geral, que quer coma carne, quer não coma, vai dar o mesmo, não é? Pronto, e também é uma informação boa, que não é por ser vegetariano que as coisas vão ser diferentes. Também ajuda. Ok, agora a pergunta para $1 milhão. B12. Pensavas que era a proteína, mas já vimos que está desatualizada, não é? Pronto, as pessoas já não se chateiam tanto com a proteína. Mas quais é que são os sintomas de carência de vitamina B12? Onde eu posso obter e completo eu. Vamos falar um bocadinho, porque temos tempo e não temos assim tantas questões, se calhar aprofundar aquelas que mais gente pensa, apesar de não terem vindo aqui colocar. Vamos falar um bocadinho sobre a vitamina B12, em que é que consiste, quem é que precisa dela, será que os vegetarianos precisam mais de B12 do que o resto da população? É que eu estou a ir uns estudos. Pronto, mas fala-nos um bocadinho do teu conhecimento, o que é mito, o que é que não é e o que é que as pessoas têm que levar a sério. Então, começando pela primeira pergunta, em relação aos sintomas, existem alguns sintomas que nós conseguimos associar relativamente facilmente à falta de vitamina B12, que são principalmente dificuldades de concentração, de atenção e de memória. Lembrando também que a falta de vitamina B12 pode provocar anemia. Então, aqueles sintomas clássicos de anemia, como cansaço, falta de energia, a pessoa acorda desmotivada e sem energia para fazer nada, também podem acontecer por falta de vitamina B12, mas normalmente isso acontece já num déficit maior. Portanto, os sinais que acontecem primeiro, regra geral, são as dificuldades de concentração, de atenção e de memória. Mas nós não devemos contar com isso no sentido de perceber se temos déficit ou não, porque às vezes as pessoas já têm carência e não têm sintomas, e outras vezes ainda não têm carência e já têm sintomas. Então a gente também não pode ir só por aí para ter a certeza que está tudo bem. Depois, principais fontes. Em termos de alimentos de origem vegetal, nós não temos grandes fontes de vitamina B12. Existem alguns alimentos que são fortificados em vitamina B12, por exemplo, a levedura nutricional, existem bebidas vegetais, iogurtes vegetais, mas têm quantidades muito baixinhas. E depois existem os suplementos que nos fornecem vitamina B12 em comprimidos ou em gotas, ou o que quer que seja que a gente também pode utilizar. Portanto, nós podemos optar por uns ou por outros. A suplementação é mais interessante, é mais prática, é mais segura e é mais barata. No entanto, para pessoas que tenham bons níveis de vitamina B12 e que possam utilizar estes alimentos fortificados numa quantidade suficiente todos os dias, podem até conseguir não utilizar ou não ter de recorrer à suplementação. Isto depois é algo que tem de ser visto caso a caso, conforme o resultado das análises, porque é a única forma que nós temos de saber ao certo como é que estão
os nossos níveis de vitamina B12 e se temos ou não carência. E isto é indiferente de sermos vegetarianos ou não. Diz. Sim, estava aqui a pensar que há pessoas que às vezes aparecem nas redes a dizer eu sou vegana não sei há quantos anos e não tenho carência de vitamina B12. Isso é logo preocupante. É possível haver, de facto, casos em que o organismo da pessoa necessita menos B12 ou nem necessita desse suplemento, ou é grande tanga que não se está a dar? Então, imagina, pode acontecer várias coisas aí. Por exemplo, essa pessoa pode não tomar suplementos, mas pode estar a ingerir alimentos que são fortificados em vitamina B12, ou essa pessoa pode ter ainda umas boas reservas de vitamina B12, porque nós deitamos fora vitamina B12 todos os dias, mas é muito pouca, e algumas pessoas podem deitar fora mais rápido do que outras. Ou então, efetivamente, essa pessoa acha que tem bons níveis de vitamina B12 porque interpretou as análises por si própria ou foram vistas assim muito por alto, quando na prática ter bons níveis de vitamina B12 não é apenas o valor estar dentro do intervalo de referência do laboratório. As análises têm de ser vistas como um todo, existe o valor de déficit e de não déficit, mas depois existem valores ideais, não é assim tão simples, portanto é importante perceber se a pessoa realmente ingere ou não alimentos fortificados, como é que realmente estão as análises dela, há quanto tempo é que ela já não come. Alimentos de origem animal, existem várias coisas que têm de ser vistas. Sim. Serão casos isolados também, não é? Mas, portanto, o conselho é que a pessoa, isto pelo que eu entendi, quando a pessoa muda a alimentação e o está a fazer gradualmente, também não precisa logo de passar para a toma de um suplemento. Isso costuma ser aconselhado quando já não consumimos mesmo o suplemento nada de origem animal e ao fim de algum tempo. Não é? Exato, portanto as pessoas que estão agora a experimentar o desafio vegetariano não precisam de estar já preocupadas com essa questão ou de ir já a correr tomar um suplemento ou comprar um suplemento e tomar um suplemento com a dose que diz lá na embalagem, porque isso também não é assim propriamente de um dia para o outro. Embora existam pessoas que comem carne e peixe todos os dias e têm falta de vitamina B12, portanto... Isso era o que eu ia dizer a seguir, porque soube de números abismais pessoas que, porque comem carne, e lá está, só se fala de nutrição quando se muda de alimentação, mas pelos vistos, grande parte da população portuguesa que come animais tem falta de vitamina B12. Nós não temos esses dados, não, nós não temos esses dados aqui em Portugal. Nós temos uns trabalhos na América Latina que mostram que mesmo a população que come carne e peixe tem níveis subótimos de vitamina B12, o que não quer dizer que tenham carência, têm níveis subótimos. Mas eu já vi, os meus colegas já viram, e se calhar vocês até conhecem alguém que come carne e peixe todos os dias e tem falta de vitamina B12, porque precisas de conseguir absorvê-la e metabolizá-la bem. Portanto, existem vários fatores que têm de ser tidos em conta, não só a pessoa come carne, está tudo bem, a pessoa não come carne, tem de suplementar B12. Desculpa, a tua rede está boa? Sim, mas crashou agora um bocadinho. Sim, foi, não foi? Ok. Não sei se as pessoas conseguiram ouvir. Pois não sei como é que fica, se gravados fica o som direitinho, fica pronto, fica ao possível. Mas então pronto, sobre a B12, a recomendação é que a pessoa quando está a fazer, mesmo para quem não faça alimentação estritamente vegetal, é nas análises pedir, para saber como é que está e ter sempre esse cuidado. Porque, por exemplo, as pessoas sentem-se em baixo, deprimidas, tristes, e às vezes nós pensamos, é por causa disto da pandemia, é porque a vida está complicada, e às vezes pode ser simplesmente a carência de uma vitamina. Pode ser, principalmente a vitamina B12 também pode dar esse tipo de sintomas, e a falta de ferro também pode acontecer, de ácido fólico, tudo tem a ver assim também com anemia, porque a anemia também traz um bocadinho essa falta de energia, falta de motivação, a pessoa acorda pronta para ir para a cama outra vez, então isso realmente pode acontecer, é mesmo. É importante a gente garantir que está tudo bem, e a gente faz isso através de análises e vendo a alimentação da pessoa, mas isso é indiferente se a pessoa é vegetariana ou não, porque não há nenhuma garantia, tipo, tu comes carne todos os dias, então está tudo bem, tu não tens anemia, tu não tens falta de vitamina B12. Se isso fosse assim, ninguém tinha anemia, não é? E que mais há, infelizmente, são pessoas com carência de ferro. Que essa é outra coisa engraçada, é que quando um vegetariano tem algum problema de saúde, ou fica doente, ou constipado, o que seja, logo toda a gente diz isso é porque não comes carne.
Mas os hospitais estão cheios de gente e é essa a questão que colocamos. Essa gente toda que está nos hospitais cheios de problemas são vegetarianos ou só estamos a olhar seletivamente, não é? Se calhar é um bocadinho um preconceito a manipular aí a observação dos dados. É um bocadinho de desinformação, não é? É compreensível também, principalmente nas pessoas mais velhas, que ainda acham um bocadinho estranho, não é? Mas a verdade é que cada vez vai havendo mais informação e mais informação de qualidade e as pessoas também vão ficando mais tranquilas e mais informadas ao longo do tempo. E aquilo que nós sabemos é que efetivamente existe uma redução do risco de várias doenças associadas à alimentação vegetariana. Nós sabemos que as pessoas que têm uma alimentação vegetariana têm um risco mais baixo de obesidade, de cancro, de doenças cardiovasculares, de hipertensão, de diabetes, tudo isso. Não quer dizer, obviamente, que a gente seja totalmente imune a esse tipo de doenças, porque existem muitos outros fatores também, mas o risco é reduzido, portanto, existe efetivamente a falta de informação, um bocadinho de preconceito também, mas eu acho que efetivamente as coisas estão a melhorar. Desculpa, eu tinha isto aqui torto. Eu tenho que pedir desculpa a toda a gente. É que eu estou assim, 5% distraída com esta coisinha fofa que anda aqui. Estamos todos. Peço mesmo muita desculpa, mas isto, pronto, aconteceu e ele está aqui a derreter-me completamente, a ronronar-me como se tivesse vivido sempre comigo. Meu Deus. Pronto, olha, saiu agora um bocadinho, então já estava aqui no colinho, já me posso mexer. Olha, mas eu gostava de falar um bocadinho sobre isso. Essa questão de alimentação vegetariana até poder ser melhor em algumas situações para prevenir algum tipo de doenças, desde doença cardiovascular, diabetes. Podes-nos falar um bocadinho para informar as pessoas nesse sentido? Uhum. Então, basicamente nós temos alguns estudos com muitas pessoas no mundo que mostram que efetivamente quando comparado às pessoas da mesma comunidade, os vegetarianos face aos não vegetarianos ao longo dos anos têm um risco mais baixo de várias doenças destas que eu enumerei. E a gente assume que isso acontece porquê? Porque, por um lado, não existe ou existe um consumo baixo de alguns alimentos que nós sabemos que são prejudiciais à saúde, como a carne vermelha e a carne processada. E depois, por outro lado, tu tens uma alimentação que, à partida, vai ser mais rica em fibra, mais rica em fitoquímicos, que vem da fruta, dos vegetais, das leguminosas, etc. Logicamente que existem pessoas que têm uma alimentação vegetariana e que têm uma alimentação péssima, muito pouco saudável, pobre nutricionalmente. Isto não é assim certo, não é? E da mesma forma que existem pessoas que não têm uma alimentação vegetariana, mas até incluem muitos alimentos de origem vegetal e consomem pouca carne. Então isto não é assim 100% certo. Género, tornas-te vegetariana, então a tua alimentação torna-se saudável. Não é de todo assim. Mas efetivamente, quando se comparam as duas populações, existem benefícios associados à alimentação vegetariana que são fantásticos. Quando tu pensas que tu podes reduzir o risco de doenças cardiovasculares em 25%, e as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, tu poupavas 1/4 das pessoas que morrem com doenças cardiovasculares no mundo se elas tivessem uma alimentação vegetariana. Quer dizer, mas sabes o que é que dá a sensação? É que esse tipo de doenças tornaram-se tão comuns que perderam importância. Dá a sensação que a população tem assim aquele comportamento de aceitação, tipo, é assim, pronto, olha, tem estes problemas, passaram a fazer parte do normal e isso é de facto preocupante. Agora lá está, também reparamos que se a pessoa, quando ainda come animais, já tem por hábito tentar comer saudável e um pouco de tudo, quando muda para estritamente vegetal, vai ter mais facilidade em fazer a alimentação também com mais cuidados. Mas se a pessoa já comia mal, já só comia hambúrgueres, batatas fritas e bolos, como nós temos tudo, a pessoa vai ter tendência a manter esse estilo de vida. Portanto, não basta mudar para vegetariano e que seja vegetariano para ter ali um milagre. Exato. Não é? E se calhar a população vegetariana tem então em geral mais resultados também por causa da tal pressão de nos fazerem começar a pensar no que comemos, enquanto que a restante população não o faz. Acaba por haver um bocadinho maior cuidado com a alimentação, com os rótulos dos alimentos também. Esta questão também de ir fazendo análises, parecendo que não, no fundo, querendo ou não, tu acabas por ter um pouquinho mais de cuidados, um pouquinho mais de noções de nutrição, porque tu vês-te forçada
forçada entre aspas, mas vês-te motivada para estudar um pouquinho, então acabas por também estar mais informada. E isso é benéfico, porque nós sabemos que a informação ajuda-nos a ter melhores comportamentos na área da saúde, claro. Sim, eu estive a ver no teu livro, também ensinas a interpretar, porque lá está, era algo que todos devíamos saber fazer, até deviam ensinar nas escolas. Nós pegamos num pacote qualquer, olhamos para aqueles números e é uma ilusão de que percebemos aquilo. E portanto também é importante que eu vou depois estudar mais aqui um bocadinho do teu livro. Isto de facto tu falas aqui de tudo. Como obter a vitamina B12, cá está ela. Alimentos ricos em ômega 3. Olha, e ômega 3 é uma vitamina que encontramos onde? Porque as pessoas pensam que têm que comer peixe. Não posso parar de comer peixe. Lembrei-me agora. O que é que recomendas para estarmos em paz com o ômega 3? Então, o ômega 3 não é uma vitamina. O ômega 3 não é uma vitamina, deixa. Podemos considerar um tipo de gordura e que nós normalmente associamos ao peixe, porque o peixe é uma das principais fontes de ômega 3. Nós também, porque é essencialmente no mar que nós encontramos o ômega 3, então as algas também acabam Mas por é o que ômega 3? É o que? Quando a gente fala, este alimento é fortificado com ômega 3, o que é que isso quer dizer? Significa que eles colocam lá um tipo de gordura que se classifica dentro do grupo ômega 3, que existem vários tipos de gordura que nós chamamos de ômega 3, mas basicamente é uma gordura, é um tipo de gordura que existe nestes alimentos. E nos alimentos de origem vegetal nós temos principalmente as sementes de linhaça e as sementes de chia a ter ômega 3. Portanto, nós podemos incluir estes alimentos na nossa alimentação para substituir, digamos assim, o ômega 3 que nós iremos buscar ao peixe. Sendo que também é importante, para além de ter boas fontes de ômega 3, como as sementes de linhaça e as sementes de chia, é muito importante nós não termos um consumo excessivo de ômega 6, que está presente onde? Principalmente nos alimentos muito processados, nos fritos, nos óleos, tudo o que seja pré-preparado, batatas fritas e assim. Portanto, nós devemos ter boas fontes de ômega 3 e um baixo consumo destes alimentos muito processados, ricos em ômega 6, que é para conseguir aproveitar este ômega 3, senão não conseguimos. Tanta coisa, lá está, estás a ver isto quando não se sabe que é assim, parece que tenho que voltar para a escola outra vez, que é de facto tanta coisa, mas pronto, não, eu estou aqui a ser atacada por bichos por todo o lado, agora eu entendo. Ai meu Deus, pronto. Olha, entretanto entraram mais algumas perguntas e, temos pouco tempo. Tá, eu vou focar aqui nas perguntas. As pessoas têm algum motivo de preocupação ao deixar os derivados vindos de uma dieta ovo-lacto? Se calhar já falamos disto, a nível de proteína, cálcio ou outros nutrientes. Portanto, eu penso que esta questão está relacionada e, por exemplo, nós temos muitas pessoas inscritas que estão naquela fase de, querem deixar a carne e o peixe, como toda a gente começa por aí, mas depois chega aquele receio de, não, vou deixar só os ovos, pelo menos os ovos e o leite, alguns derivados por prevenção. Mas tem algum tipo de preocupação real ou é seguro? Não, de todo. Imagina, tu podes perfeitamente não consumir os ovos e os laticínios. O que a gente faz é garantir que encontra os alimentos, os nutrientes noutras fontes também. Quando nós pensamos nos laticínios, nós automaticamente pensamos no cálcio. E nós temos vários alimentos de origem vegetal muito ricos em cálcio, nomeadamente as couves, aquela couve galega, a couve portuguesa, temos os brócolos e tudo mais, depois temos as amêndoas, as sementes de chia. E, na prática, uma coisa que nós também podemos utilizar e que nos facilita bastante em termos do cálcio é se nós substituirmos o leite ou os iogurtes pelas alternativas de origem vegetal, nós comprarmos uns que tenham cálcio adicionado, porque existem muitas opções no mercado de bebidas vegetais que tenham cálcio adicionado e que vão ter exatamente a mesma quantidade de cálcio que o leite teria e que o iogurte teria. Então, se nós quisermos, é só fazer troca por troca, mas se não quisermos, nós também conseguimos encontrar cálcio de outras formas. E em termos do ovo, não tem realmente lá nada que seja essencial. Tem vitamina B12, tal como tem os laticínios, mas é muito pouca. Portanto, eu não recomendo a ninguém que mantenha a comer ovos e laticínios por causa da B12, porque tem muito pouca lá. A principal fonte de vitamina B12 é a carne. Então, a gente deixando de comer carne, precisamos realmente de ter boas fontes de vitamina B12 ou de suplementar. E não devemos basear-nos nos ovos e nos laticínios por causa disso. Ok. Pronto, lá está, mais uma das ilusões.
Olha, agora uma pergunta importante, se calhar já não vamos ter tempo para todas. Grávidas, bebés e crianças, é seguro, pronto, já falámos, mas se puderes só explicar mais um bocadinho, é seguro uma dieta 100% vegetal? Se sim, quais os primeiros passos para obter informações corretas, considerando que nem toda a comunidade médica apoia? Porque apesar dos guias da Direção-Geral de Saúde serem direcionados para os profissionais de saúde, a maioria não os conhece. Portanto, quais os primeiros passos para obter essas informações corretas? Então, quando nós pensamos em gravidez e em infância, nós temos de ter um cuidado redobrado, porque são alturas da vida em que efetivamente a alimentação tem um impacto maior. Uma carência nutricional vai ter um impacto maior numa grávida ou numa criança do que vai ter num adulto, não é? Então, realmente, nós temos de ter algum cuidado maior em garantir que está tudo bem, que a alimentação está bem e que nutricionalmente as análises e tudo está tudo ótimo. Então, o que eu recomendo é efetivamente nós estarmos bastante bem informados sobre os nutrientes, o que comer ao longo do dia, termos esta informação de base e depois, principalmente nestas fases, termos um acompanhamento profissional que olhe para a nossa alimentação, que olhe para as nossas análises e que nos dê as orientações a partir daí. Portanto, sem dúvida que aí faz todo sentido também haver um acompanhamento mais personalizado, ainda mais do que em outras fases da vida ou em outras situações, porque ainda é mais importante garantir que nutricionalmente está tudo bem. Sim, mas é totalmente uma questão de estarmos informados. Já seria sempre, não é? Uma grávida deve sempre fazer um acompanhamento. Mas, Sim, portanto, há situações em que o ideal é mesmo recorrer a um profissional de saúde, neste caso da nutrição, mas o que acontece é que muita gente se queixa que o meu médico ou o meu nutricionista é contra. Sim, infelizmente. E as pessoas ficam assim, e agora? Portanto, nesses casos, devemos imprimir os guias e oferecer ao nosso médico, enviar por e-mail. Pode ser uma boa ideia, porque assim, imagina, eu sou profissional de saúde, não é? Eu posso ter a minha opinião pessoal sobre qualquer coisa, mas enquanto profissional de saúde, eu não posso ser contra uma coisa, nomeadamente a alimentação vegetariana, quando eu tenho mais do que evidência a mostrar que ela pode ser segura e adequada. Eu posso não saber orientar essa pessoa, mas daí eu ser contra a opção que ela tem, isso para mim não é ético, não faz sentido. Portanto, no melhor dos casos, aquilo que eu faço, se eu não sei orientar aquele utente, é encaminhar para outra pessoa, não é dizer coisas de género, você não pode ser vegetariana, ou o seu filho não pode ser vegetariano, e fazer este tipo de afirmações. Que acontece, claro que acontece. É que lá está na base de algum preconceito e não é de base profissional ou científica, mas de um preconceito que ainda existe, cada vez menos, felizmente, mas ainda existe. Olha, a ver aqui se escolho mais pertinente, portanto, quais os suplementos vitamínicos já falamos. A soja e os seus derivados, tofu, tempê e seitan, são essenciais como proteína numa dieta 100% vegetal? Se não, quais as melhores proteínas vegetais? Também já falámos um bocadinho, mas... Sim, não é de todo essencial consumir soja, seitan, tofu, tempê, nada disso, nós não precisamos. As melhores alternativas são principalmente as leguminosas, portanto o bendito feijão, o grão de bico, ervilhas, lentilhas, favas, tremoços, tudo isso serve perfeitamente como fonte de proteína e como conduto, não é? Para o prato da refeição nós não precisamos utilizar os derivados de soja. Se não quisermos ou se não gostarmos ou se não tivermos acesso, é totalmente dispensável. Exato. Por exemplo, quando nós elaboramos as emendas que propomos às pessoas quando se inscrevem, na emenda tradicional, logicamente que utilizamos mais substitutos, porque queremos manter as receitas fiéis, claro. E onde tinha carne ou peixe, substituir e respeitar ao máximo o sabor tradicional. Pronto, então, mas também quem faz a alimentação mais pelo sabor não se preocupa tanto com estas coisas, não é? Pronto. Mas, por exemplo, quem não gostar ou fizer questão de não consumir estes substitutos, pode sempre optar pela nossa emenda saudável, onde é pontual o aparecimento de um substituto, não é? Que nós colocamos para a pessoa também conhecer e provar, mas de facto a base são as leguminosas, as lentilhas, não é? Olha, a palavra lentilha era uma palavra que eu só conhecia da Bíblia. E depois quando eu sabia, olha, eles comem aquilo que vinha na Bíblia. É de uma ignorância quando uma pessoa não tem preocupação nenhuma, nem sabe um monte de super alimentos espetaculares
e a lentilha, pelos vistos, é uma rainha, não é? Sim, e o tremoço, então, eu estou sempre lá nos tremoços, porque assim, é extraordinário, está assim, lá em cima, em termos de proteína, de ferro, de cálcio, assim, extraordinário, e é tão cultural, não é? É tão acessível, em todo o lado a gente encontra, quer dizer, são tremoços, não é? Então a gente muitas vezes associa a alimentação vegetariana a coisas caras e do outro lado do mundo, e pozinhos mágicos e coisas assim, quando a gente não precisa nada disso mesmo. Pois, principalmente por cá, por Portugal. Olha, Sandra, eu como não sou entendida nisto de Instagram, tenho receio que ao fim de uma hora isto caia, tenho a sensação que isso acontece. E em 3 minutos acontece, então deixa-me dizer rapidamente. Portanto, para quem ainda não viu, a Sandra lançou este livro faz quase um ano, mas este ano não contou, não é? E as pessoas que se inscreverem no Desafio Vegetariano, como incentivo, a Sandra faz um desconto muito especial e vão receber no vosso e-mail. Depois é só encomendar diretamente, recebem o livro autografado e com dedicatória, até se quiserem oferecer. Tratas disso, não é, Sandrinha? Claro, pronto. Claro que sim. Também dizer, 2 minutos ainda dá, que o Desafio Vegetariano tem um grupo de apoio, portanto um grupo que está no Facebook, onde os mentores podem tirar dúvidas às pessoas e estão lá de forma muito cordial e amistosa a receber toda a gente e incentivar e a tirar dúvidas, mas contamos também com o apoio e participação de um grupo de nutricionistas espetaculares que trabalham voluntariamente para o desafio. Temos a Fernanda Martins, a Daniela Correia, a Catarina Coutro, a Beatriz Neves e cada vez mais pessoas se querem juntar e lá está, elas estão lá para ir tirando algumas dúvidas, como tu estiveste a fazer agora, e se alguém precisar então de um acompanhamento depois particular, pode sempre contactar e são pessoas que já têm bastante experiência na alimentação 100% vegetal, aqui tal como a Sandra, todas elas estão disponíveis para ajudar em qualquer situação que seja. Portanto, vão ao nosso site, isto se desligar mesmo, fica a despedida feita. Obrigada a todos por estarem connosco, por fazerem o desafio, por fazerem desta campanha extraordinária que está a ser, por terem coragem de experimentar e de mudar o mundo no prato. E muito obrigada, é isso que eu tenho para dizer e isto. Cada senhora. Sabem que a otária, eu vou começar a tratar disto mal, acabo direto. O que foi acontecer, já viste, 10 minutos antes do direto apanho assim este gatinho, vai mudar a minha vida. Já vou ficar com ele. Tinha de ser claro, né? Sandra, muito obrigada mais uma vez, obrigada a todos. Adorei isso. Um grande beijinho, obrigada por apoiar todas as partes desta família. Um abraço. Adeus, beijinho a todos, fiquem bem. Fiquem em casa. Também. Tchau. Exatamente, fiquem em casa. Beijinho, até já.